Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui um corte da imprensa repercutindo a entrevista coletiva de apresentação de Emerson Royal. Ele foi apresentado hoje no CT Ninho do Urubu e o cara chegou chegando, falou tudo, cara. Eu gostei muito da entrevista dele. Ele é muito alto astral, né? Um cara resenha pra caramba, lembra muito o Rodinei. A torcida do Flamengo até brinca, né? Que ele é o Rodinei 2, o irmão do Rodinei. Beleza? Então faz o seguinte, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Todos os detalhes para você, mas antes os números dele com a camisa do Milan. Foi campeão da Supercopa da Itália em 26 jogos, 22 como titular, 71,8 minutos por jogo, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Cícero Melo foi quem acompanhou a movimentação lá no Flamengo e traz todos os detalhes pra gente. Tudo bem, seu Cícero? Seja muito bem-vindo. Um beijo pra você, meu amigo. Obrigado, dona Glaucia. Um beijo para você também. Um abraço nos companheiros, Paulo Calçade, nosso Rafinha e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Estamos aqui no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Olha que tá frio pro carioca, hein? 20 graus, um vento cortante. Eu sei que para vocês aí em São Paulo, 20 graus é para ir pra praia, para ir para Santos, Guarujá, Ilha Pochá, né? Mas pra gente tá frio aqui. E hoje o Flamengo apresentou mais um dos seus novos contratados, o lateral direito Emerson Royal, 26 anos de idade, joga também, quando preciso, pela lateral esquerda, já foi apresentado para a torcida antes do jogo contra o Atlético, ao lado do espanhol Saúl. Mas hoje aconteceu a primeira entrevista coletiva dele com a imprensa. Ele foi comprado ao Milan da Itália por 9 milhões de euros, 58 milhões de reais. Você já mostrou aí na última temporada, ele fez 26 jogos, sendo 22 como titular. Ele passou pelo Atlético Mineiro, o grande clube que ele jogou aqui no Brasil, depois foi para a Europa. Jogou no Betis da Espanha. Muita gente não lembra, mas fez 3 partidas apenas pelo Barcelona, passou pelo Tottenham da Inglaterra e depois, então, estava no Milan, antes de vir para o Flamengo. Ele tinha propostas aí do futebol turco, do Besiktas, mas já estava até com viagem marcada para ir para lá, assinar o contrato, fazer exames médicos. Quando surgiu a proposta do Flamengo, ele não pensou 2 vezes, desfez todo o negócio para vir jogar de volta no Brasil, agora no Rio de Janeiro. Contrato de 3 anos, até dezembro de 2028, ele vai vestir a camisa de número 22 e vai ser o substituto do Wesley. Ele foi regularizado essa manhã no BID, o nome dele apareceu no BID da CBF às 11h09 da manhã. Isso vale dizer que ele está liberado, já está treinando com os companheiros e à disposição do técnico Felipe Luiz. Não se sabe se vai estrear já no próximo jogo do Flamengo pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Acho que ainda não, hein, galera? Acho que ele, pelo que ele falou na entrevista coletiva, para esse jogo ele não vai estar pronto, não. Vamos então ver e ouvir o que de mais importante o Emerson Royal falou nessa apresentação oficial para a imprensa. Vamos primeiro ouvir a respeito de vários assuntos. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. Muita gente falou para mim que eu estava voltando para o Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Então o Flamengo vem com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo, querendo chegar em todas as competições, e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção. Todo mundo sabe, né? Eu estava em negociação sem dúvida com o Besiktas. Tinha tudo encaminhado, tinha até passagem comprada, mas como eu falei, meu empresário estava em casa, que é o meu grande amigo. Ele foi e me falou da proposta do Flamengo. Obviamente eles me passaram um projeto, tudo foi muito rápido, foi exatamente da noite para o dia. Não é pelo dinheiro nem nada, mas pelo projeto que tem aqui. Eu, sem dúvidas nenhuma, resolvi aceitar,
porque como eu falei, eu tenho uma oportunidade muito grande de estar vestindo a camisa do Flamengo, que é uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida. Substituir o Wesley é um jogador que a gente sabe tem um talento enorme, é um menino novo, aprendeu muito aqui dentro do Flamengo, como você falou. Vestir a camisa do Flamengo, vestir camiseta de grandes clubes, assim como eu também já vesti, não é tão simples. Tem momento que as coisas não vão sair bem e vão receber crítica, vai ter elogio. E a gente é profissional, a gente sabe que isso daí tem uma característica, tem uma força física muito boa, dependo bastante do meu físico, né? Eu tenho uma chegada no ataque boa e principalmente uma intensidade muito, muito boa quando eu preciso de marcar. Raça, vontade e chegada ao ataque não vai faltar aqui no clube do Flamengo. Preciso Boa, Emerson. de um tempinho, um tempo curto, mas preciso para essa adaptação, para melhorar a parte física, como eu mesmo citei anteriormente. Viu? Ele falou. Tá, então, o Emerson Royal dificilmente vai estar em campo, como ele disse, precisa melhorar a parte física, dificilmente vai estar em campo nesse jogo aí contra o Atlético Mineiro, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira no Maracanã. Agora ele tem conversado bastante com o técnico Felipe Luiz. Vamos saber um pouquinho como é que tem sido essas conversas dele com o Felipe Luiz, ele mesmo explica? Uma coisa que o Felipe é lateral também, né? Foi lateral e ele pode me ajudar muito. Um lateral que tinha uma característica muito boa, era um lateral que tinha uma força física, marcava muito bem. E ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo. Falou pra mim que eu posso pedalar e ir pra cima. E quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. Então ele vem conversando muito comigo. O Felipe tem uma personalidade, tem uma característica de jogo que chama muita atenção. Estava conversando com o meu empresário, falei que em pouco tempo o Flamengo vai ter problema aí, que ele vai ter muita proposta de fora. Então o Emerson Royal, que ele mesmo escolheu usar essa camisa de número 22, segundo ele, desde o início da carreira ele usa o número 22. Pra gente fechar, o Flamengo não para de contratar. Hoje, de manhã, jamais atrasou o voo quase 3 horas, era para chegar às 9h35, chegou depois de meio-dia, mais um reforço do Flamengo, o atacante brasileiro Samuel Lino, 25 anos de idade, contrato de 3 anos e meio com o Flamengo até o final de 2028, foi comprado ao Atlético de Madrid da Espanha. E olha como é que são as coisas. Ele já jogou na base do Flamengo. Inclusive foi campeão da Copinha em 2018. Aí saiu novo e agora volta com custo muito alto. O Samuel Lino é a contratação mais cara da história do Flamengo. 22 milhões de euros fixos e mais 2 ou 3 milhões aí por metas atingidas, né? O que vai dar 143 milhões de reais fixos e mais esses 13 milhões de reais, né? Equivalente a 2 milhões de euros por parte aí de metas que ele vai atingir. E mais um reforço vai chegar amanhã, olha só, não para de chegar reforço. Carrascal, meia, colombiano. Ele que jogou 35 jogos na última temporada pelo Dinamo de Moscou da Rússia, com 8 gols e 3 assistências, comprado por 12 milhões de euros, 77 milhões e meio de reais. O Flamengo abriu os cofres, né? Ele sai esta noite lá de Moscou via Dubai e chega amanhã de manhã aqui ao Rio de Janeiro. O Saúl e o Emerson Royal já estão treinando normalmente aí com os novos companheiros. Flamengo, então, reforço, volta a campo nesta quinta-feira, jogo de ida pela Copa do Brasil, oitavas de final contra o Atlético Mineiro, o mesmo adversário do último jogo em que o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, venceu no Maracanã por 1-0. É o Flamengo cheio de negócios, cheio de contratações, com muito dinheiro em caixa, causando inveja aí a todos os times brasileiros, com raras exceções, como é, por exemplo, o Palmeiras. Um beijo para você, Glaucio, um abraço dos companheiros e no Fã de Esportes. Aproveitar o gancho aqui do Cícero Melo para falar o seguinte, né? Chora, antizada! Chorem de inveja, né, cara? Chorem, choram as rosas. Beijão, Cícero. Obrigada pelas informações, amigo. Trazendo tudo desse Flamengo. Paulo Calçade, olha, a hora que foi ao mercado também foi com tudo. Foi agressivo esse Flamengo. Vimos aí alguns trechos dessa apresentação do Emerson Royal. Carismático o Emerson Royal, né? Que chega com muita confiança, com experiência também, é bem verdade. Passou pelas principais ligas da Europa, né? Espanha, Inglaterra, Itália, enfim.
com muita coisa que também pode agregar esse Flamengo e com a expectativa até de propostas para voltar em breve. A autoconfiança é tudo. Né? E ele estava ali, né? Com uma pitadinha de Rodinei. Né, Rafa? Uma pitadinha de Rodinei, assim, ainda vai se soltar no Flamengo. O Flamengo vendeu o Gerson, quer dizer, vendeu. O Zenit pagou a multa. Então o dinheiro caiu, 25 milhões. Se você, quando paga a multa, não negocia, paga. Então o dinheiro no caixa. Tem também o Wesley, outra grande venda, mais o dinheiro do Mundial. Então o caixa, ele tem uma outra composição e dá para agir no mercado de uma outra forma. Os pagamentos desses jogadores não são feitos à vista. Então o clube tem lá a forma de gerir bem esses recursos e trazer novos jogadores. O Emerson Royal é uma ótima reposição. É um jogador que volta cheio de gás, de vontade para jogar, pensando em seleção brasileira, jogando num clube gigante. Então, a motivação é total. E, na boa, né? Você está indo para o Besiktas, aí vem o Flamengo. Você vem para o Flamengo, né? Porque, assim, não é um clube que vai te... Você vai jogar na Turquia, raramente você vai conseguir avançar numa competição europeia, então faz todo sentido. Samuel Lino, uma contratação padrão europeu. Aí é um clube brasileiro como se estivesse negociando o Atlético de Madrid com uma outra equipe na Europa. Samuel Lino é um atacante, como o Cícero falou, jogou no São Bernardo, aí foi captado pelo Flamengo, jogou no Flamengo, voltou para o São Bernardo, vendido para o Gil Vicente, Atlético de Madrid, passou pelo Valência, mas é um jogador que é agudo. Ele pode jogar como ponta, já jogou em outras posições. Inclusive no Atlético de Madrid, de vez em quando você encontrava o Samuel Lino por dentro no meio de campo. Então eu quero ver como é que o Felipe Luiz vai aproveitá-lo, porque ele tem características diferentes. Então, mas é uma grande contratação. O preço altíssimo, a maior da história do Flamengo. Então nós estamos falando de Lino, Carrascal está chegando, Emerson Royal, Saul Niguez, já tinha vindo o Jorginho, veja a quantidade. Por isso que quando te pedem para fazer uma previsão do que vai acontecer lá no final do ano, Glaucia, você evita, tá? Porque de repente muda tudo. São ótimos reforços e a questão é colocá-los em condição de jogo, porque essa galera que vem da Europa estava iniciando uma pré-temporada. O Emerson mesmo falou que ainda vai precisar de um tempinho. Até para passar aí para você também, Rafa, vou pedir para a turma trazer o que pode ser este time do Felipe Luiz já com essas novidades. Tá aí na tela pra gente o que é o esqueleto mesmo, a base desse time do Felipe Luiz, né? Como o Calça bem lembra, o Jorginho chegou no meio do ano já aí participando, mas também com esses 3 já anunciados, Rafa. O poder ainda maior que esse Felipe Luiz tem de girar a sua equipe. Eu colocaria aqui, no lugar do Arrascaeta, né? Que tá Samu aqui, né? Eu colocaria o Carrascal, né? O Saul joga em outra posição. Mas ele pode jogar ali também, se ele quiser, de meia centralizado. A gente conversava esses dias, né? Como o Flamengo tá renovando o seu elenco e com aquela qualidade lá em cima também. A qualidade é altíssima, né? Nada como uma boa conversa ao pé de ouvido do presidente Luiz Eduardo Batista Elbap com o José Boto, diretor executivo de futebol do clube, para ele começar a ter um pouco mais de ousadia no mercado global do futebol nessa janela de transferências. Aliás, para o Flamengo nem é uma janela, é a boca de uma caverna escancarada, né? Nenhum clube brasileiro terá condições, seguramente, de comparar, na teoria, a janela que o Flamengo está fazendo, associando investimento pesado com qualidade e boas oportunidades. Dos 5 reforços, 2 estão vindo de graça, com o Flamengo pagando apenas os salários, o Saul e o Jorginho. Os outros, sim, demandaram um investimento mais alto porque eram jogadores com contrato em vigor com as suas respectivas equipes cedentes. Todos são jogadores com capacidade de chegar e jogar. O Flamengo está contratando, já contando com o Jorginho, praticamente um meio time novo.
E aí é só você fazer a colocação casinha a casinha. A gente viu aí a provável escalação do Flamengo, uma hipótese de formação do Felipe Luiz. Eu acho que o Saúl pega essa vaga do Alan e não do Arrascaeta. Isso. Vai ser o segundo homem ali. O papel que teoricamente deveria ser desenvolvido pelo De La Cruz, mas as questões físicas do jogador, as lesões impedem que isso aconteça. O Samuel Lino, aí do lado esquerdo, é onde ocupa normalmente o Bruno Henrique, mas tem mais gente brigando, né? Michael, Cebolinha. O Flamengo tem um cardápio vasto de jogadores adernados ao lado esquerdo. O Emerson Royal é para a vaga do Wesley e, convenhamos, é uma ótima reposição. Primeiro, você não tem no mercado global laterais direitos de qualidade disponíveis em profusão. Não tem. Segundo, o Emerson é um bom jogador. Talvez a torcida do Flamengo esteja ainda com a imagem dele dos tempos de Tottenham, em que teve poucas oportunidades com o Postecoglou, mas no Milan ele jogou bastante. Tinha lá o Calabria como titular, jogador mais antigo de clube, mas ele foi muito usado no Milan na última temporada. 26 anos, é o auge da forma física, da forma técnica. Para mim, é um ótimo reforço para repor a saída do Wesley. E o outro jogador, para poder fechar esse quinteto aí das contratações, é o Carrascal, que ainda não chegou. E quando chegar, fica difícil até saber no lugar de quem ele pode jogar, porque também é outro que tem uma predileção de atuar mais do centro para o lado esquerdo. O que importa no contexto amplo é que o Felipe Luiz passa a ter ainda mais opções. Se o Flamengo já tinha o principal elenco do país, essa distância em relação aos outros, para mim, ela aumenta pelo menos do campo teórico, do ponto de vista teórico. E só para não deixar de citar a coletiva bem-humorada, animada, descontraída de apresentação do Emerson Royal, a melhor parte, até porque é raríssimo a gente ouvir algo da mesma natureza, é quando ele diz que ele era flamenguista e não sabia. É a primeira vez que eu vejo alguém dizer que torce por um time sem saber, viu, Glaucia? Pois é, teve essa também, né? E outra, Calçade, que ele falou também, conversou com o Felipe Luiz. Felipe Luiz falou pra ele que ele pode ficar à vontade, pode ir pra cima. Você tava falando de um Flamengo agudo, então vai ter isso. O que eu vejo já há algum tempo... Agressividade dos dois lados. Antes mesmo das contratações serem efetivadas, que o Flamengo poderia mudar um pouquinho o seu comportamento, né? Se tornar uma equipe ainda mais intensa. Né, a intensidade no jogo a cada momento, a cada disputa, e por isso tem que ter um elenco um pouco mais numeroso e que possa representar isso dentro de campo. Isso passa pelo Pedro, que foi um dos motivos que levaram o Felipe Luiz a tirar o Pedro, porque o Pedro realmente, olhando ali para a nossa escalação, com Pedro e Arrascaeta, na hora que você tem que pressionar o adversário, você não tem jogadores que normalmente fazem isso. Isso não está no DNA deles. Então, eles precisam ser adaptados, precisam, né, colaborar. E não dá para fazer todo o jogo. Jogando quarta e domingo, não dá para fazer todo o jogo, você não aguenta. Então, sim, o nosso calendário acaba retirando do nosso futebol a possibilidade de um jogo melhor, de um jogo mais bem jogado, um jogo dinâmico. Então, uma equipe, um clube que pode contratar jogadores, tem dinheiro para isso, para revezar, Gláucia, e tendo esse espírito em todo o elenco, e não em parte dele, então acho que o Flamengo vem muito forte para tentar jogar de uma forma a induzir o erro nos adversários, né? Porque é chato quando tem alguém te caçando o tempo todo. Mas para isso precisa ter quase que duas equipes, mas as contratações foram muito boas. E ainda, né, Rafa, dá para acrescentar o Danilo naquela lista, né? O Danilo também veio, sim, numa oportunidade de mercado. E aí, Glaucio, é o fator Flamengo. Flamengo, você está livre, bom jogador. O Flamengo bate na sua porta, o salário chega em dia, é bom salário, as condições são ótimas, é uma equipe com uma torcida gigante. Me diga onde está o porém, o problema para jogar nesse clube. Então o Flamengo tem essa capacidade de atrair os jogadores e está fazendo isso, a gente está vendo isso. Quer complementar, Rafa? Só um detalhe importante, o Calçade fala sobre essa atração que o Flamengo tem, e eu sei que é difícil falar sobre isso porque os torcedores que não são rubro-negros ficam incomodados em algumas situações quando a gente desenvolve a esfera comparativa, e ela não é longe de mim fazer qualquer tipo de comparação institucional, ela é uma comparação mercadológica. O Fluminense acaba de voltar do Mundial de Clubes com mais de 300 milhões de reais em caixa. Ou seja, tem condições, ou seja, tem poder de barganha, ou seja, tem dinheiro para poder aumentar a qualidade do elenco para o Renato Gaúcho seguir adiante nas competições de 2025, correto?
Correto. O problema é que o que o Flamengo tem de lastro interno no mercado, o Fluminense ainda não tem. O Flamengo é capaz de atravessar negócios entre europeus, porque transmite aos seus ativos a segurança que o Fluminense, até por não ser um clube com a mesma injeção constante de recursos, transmite. O Fluminense não consegue transmitir essa mesma segurança para os ativos de mercado. Não é uma questão de valor apenas monetário, o quanto que você gasta, o quanto que você pode investir. É o que o histórico recente da instituição carrega como capacidade de apresentação para o mercado. Olha, o Flamengo tem esse histórico de 6, 7 anos, pagando altos salários, em dia, montando times competitivos para ganhar sempre Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Fluminense está também tentando a mesma coisa, mas com uma injeção financeira muito menor. Pontualmente agora é boa por causa do Mundial de Clubes, e não tem conseguido durante tantos anos ser um clube confiável neste sentido em relação ao que ele mostra para o mercado, para os empresários, para os agentes, para os jogadores. Isso tem que ficar claro para a cabeça do torcedor, entender muito bem como é que funcionam esses movimentos. E o Flamengo está fazendo uma janela de 220 milhões de reais. É realmente difícil alguém conseguir ter um fôlego para poder alcançar algo do mesmo montante, Glaucia. Vamos falar de Copa do Brasil, porque hoje já tem jogo. Tá aí, nação! Que vídeo bacana, cara. Que vídeo top. Ó, dá pra Felipe Luiz montar 2 times, né? E sobra jogador. Cara, o Flamengo tem algumas posições, 3 jogador bom por posição, né? Com esses reforços aí, cara, o Flamengo vai brigar nas 3 competições pra ser campeão, né? Lideramos o Campeonato Brasileiro, estamos vivos na Copa do Brasil e também na Libertadores, e dá pra buscar, galera, os 3 títulos, né? Se não der um, cara, que seja a Copa do Brasil. Se o Flamengo tiver que priorizar, e vai priorizar, como já foi falado no começo do ano pelo BAP, por Felipe Luiz, vamos priorizar o Campeonato Brasileiro. E depois o BAP, né, logo depois falou, vamos priorizar também a Libertadores. A Copa do Brasil é o patinho feio dos três títulos, né, possíveis, né? Então, assim, se você for pegar na escala, Libertadores, Campeonato Brasileiro e depois a Copa do Brasil em terceiro lugar. Como opção, né, se tiver que escolher, você vai escolher a Libertadores, Brasileiro e depois a Copa do Brasil. Isso é unanimidade, né, cara? Todo mundo sabe disso, né? Não adianta falar que o Brasileiro é mais importante do que a Libertadores, porque não é. Não é, cara. Não adianta. A Libertadores é o suprassumo e garante vaga para o próximo Mundial de Clubes, né? Então, tá aí. Tá falado. Quem ganhar a Libertadores já se garante na próxima edição da Copa do Mundo de Clubes, né? Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Comente, fique à vontade, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!